Olá, e está começando mais uma edição do Conexão Universitária, programa que, como você já sabe, serve de vitrine para as criações dos alunos do curso de jornalismo aqui da FAMET. E no programa de hoje a gente vai trazer o vencedor da segunda edição da Mostra Audiovisual de Registros Discentes, o MARD, na categoria de melhor documentário, trabalho Vidas Submersas. Dirigido pela aluna Emily de Souza, o documentário aborda de maneira detalhada e até mesmo intimista os impactos sociais e ambientais da construção da usina hidrelétrica de Balbina. É um tema denso, muito importante e que precisa ser discutido sim nos dias de hoje. E se você ficou interessado com o assunto, fica ligado porque depois da vinheta a gente vai dar início à nossa exibição do documentário e ter um papo muito gostoso com a própria Emily. Então vem comigo. A barragem de Balbina foi construída efetivamente entre 1985 e 1989 e tinha o objetivo de prover energia renovável para a cidade de Manaus. Entretanto, ela é conhecida hoje em dia como o maior pesadelo hidrelétrico da Amazônia, não só porque deu errado, como também por conta de todos os impactos ambientais que ela causou na região em que foi construída. Para vocês terem noção, a construção da usina alagou uma área equivalente à cidade de São Paulo e mais um pouco, para ser específico, 1,6 vezes a capital paulista. A jornalista Emily de Souza, a aluna que dirigiu, roteirizou e produziu o documentário sozinha, cresceu sentindo os impactos dessa construção de perto, já que a sua família vivia no ramal da Morena, uma das áreas mais afetadas pela construção da usina hidrelétrica de Balbina. Foi justamente essas memórias de dor e angústia que serviram como ponto de partida para a idealização desse documentário, não foi, Emily? Sim, foi isso mesmo. A minha família sempre morou lá, né, desde que o meu avô veio do Nordeste, ele e minha avó. Então eles ganharam, né, um espaço ali, porque eles poderiam morar na Vila de Balbina, mas como tem a questão das classes sociais divididas na Vila de Balbina, o meu avô preferiu ter um terreno, né, que ele pudesse construir uma casa do gosto dele, porque lá as casas são definidas por classe e cada pessoa aceita basicamente a forma que elas são construídas. Então meu avô preferiu, né? E foi um pouquinho mais isolado, um local um pouco diferente da vila, porque a vila teve acesso, por exemplo, à água, eletricidade, um pouco mais frequente, um pouco mais cedo, né? Por conta da hidrelétrica, enquanto os outros lugares não. Bom, eu acho que agora você já deve estar bem curioso para conferir esse trabalho, então fica sentadinho aí porque a gente vai dar início agora à nossa exibição do documentário Vidas Submersas, da Emily de Souza. Um triste exemplo é a usina hidrelétrica de Balbina, localizada a 180 quilômetros ao norte de Manaus, no rio Uatumã. Sinônimo de desperdício de dinheiro público e impiedosa agressão à natureza e ao homem, Balbina simplesmente não vai funcionar. O imenso lago da hidrelétrica não terá forças para mover as turbinas. Na tentativa de evitar o completo fracasso da obra, os técnicos já planejam desviar um outro rio para ajudar o Uatumã na tarefa. Balbina é um exemplo maior de destruição e morte. Destruição e morte. Bem, primeiro, a proposta de Balbina foi ser uma usina hidrelétrica para gerar energia sustentável, renovável e de uma forma organizada e de uma forma que respeitasse o meio ambiente. Agora, fazer isso na década de 60, 70, quando havia poucas informações relacionadas a essa perspectiva, já era um desafio. Ainda mais quando o governo da época, que é um governo de ditadura militar, não queria ouvir a ciência, queria apenas apresentar um modelo proposto para a sociedade. Então veja bem que o projeto, em sua perspectiva inicial, já era desafiador. E a gente vê isso ainda quando nota os efeitos de Balbina. Balbina, por ser uma grande hidrelétrica que não tem uma queda forte de água, né, na sua extensão, ela não pode gerar uma energia efetiva e grande para a cidade de Manaus, para o seu entorno. E isso a ditadura militar sabia. Só que eles não queriam dar o braço a torcer, ouvindo cientistas que tinham conhecimento de que ia dar errado e insistiram no projeto. Construtora André Gutierrez. Balbina também tudo contra aí. Tem aquelas casas tudinho
colégio de criança lá para cima. A máquina que eu operava era 26 HP. Não tinha quem quisesse ela, porque tinha medo de morrer. A máquina vai e bater no cara. Aí, certo que naquela época, eu tirava seis carradas de madeira. Todo dia eu serrava carrada e meia de madeira. Quando era no outro dia, eu terminava. O governo militar autoritário defendeu muito Balbina, inclusive se utilizando da propaganda do rádio, de propagandas de TV e de impresso. Essa defesa de Balbina foi desmedida, porque Balbina foi um erro. Eu vi o compadre Antônio Bezerra chorando. Morreu uma filha dele. Se ele quis tanto dar as costas aqui, eu vi o compadre Antônio Bezerra chorando com o caixão de levar a criança. Aí ele disse, nunca mais no mundo eu vou chamar de um lugar para um lugar desgraçado como ele. Bem, veja bem, Manaus hoje consome em média perto de 900 megawatts. Então imagina, perto de 900 megawatts. Balbina representa de 100 a 110, isso dá em torno de 10, 12, 13, 15% no máximo. Quando está numa potência firme, Balbina representa. Ou seja, muito pouco por um gasto excepcional de $1 bilhão para a época. Então, vemos aí que é um problema que está posto e ainda não resolvido dentro de um cenário histórico amazônico. Bom, me chamo Carol Monteiro, faço parte do movimento de atingidos por barragem. Sou a terceira geração, né, de 5 gerações que permanecem no mesmo território. Primeiro que ela começa na construção, a gente estava ali no final da ditadura, então começa a idealização dessa hidrelétrica. O que eu vou falar eu não posso provar, né? Mas eu acho que era uma forma de tentar ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que foi superfaturado. Não tem como provar, mas a gente sabe que foi superfaturado. O que aconteceu com os indígenas não foi nada amigável, não teve conversa, não teve consenso, não teve nada disso, é tudo mentira. Os índios foram assassinados para poder abrir a estrada, foram assassinados até o último momento que dava para assassinar. A gente sabe das histórias de matar eletrocutado, de usar agente laranja. Então, assim, são histórias absurdas que ninguém quer falar, ninguém quer contar. Mesmo porque assim, a gente vive num país onde a lei diz que para eu falar algo eu tenho que ter como provar. Então, como eu não tenho como provar isso, né, fica difícil de falar. As principais questões relacionadas a Balbina é que ela tem um lago muito grande, a montante, e tem uma geração energética muito pequena. Isso gerou problemas na biodiversidade e uma enorme morte de árvores. Balbina é um paliteiro, né? É uma morte excepcional, grandiosa, quase que imensurável de árvores. São milhares de árvores que morreram, não tem a menor condição de regeneração. Pessoas atingidas por barragem e ainda da população indígena Waimiri-Atuari, que na justa época de construção de Balbina, na época da ditadura, ainda teve que enfrentar um morticínio enorme das suas populações. Teve uma fragmentação de sua memória étnica, uma fragmentação da sua hierarquia clânica e de suas cosmologias. Isso é um problemão, porque como remediar isso? Foi até criado um programa, o Waimiri-Atuari, que tentou remediar, em certa medida conseguiu, mas os desafios ainda são grandes. Tem medo de morrer, né? A maior perca ambiental, desastre ambiental, aqui, eu acho que na Amazônia Legal, foi a barragem de Balbina. Quando eles fizeram a barragem, essas águas ficaram localizadas só num canto, que era todas as madeiras, por exemplo, cedro, mogno, todas as madeiras, eles ficaram lá no fundo d'água. E aquele ali, ele torna uma poluição. Quando soltaram água para cá, veio matando os peixes. Mataram os peixes todinhos aqui. Depois desse aí, foi 6 anos para poder aparecer um peixe, e o peixe que apareceu aqui era o loló. Em relação aos Waimiri, o que aconteceu de mais problemático foi, primeiro, a manutenção da sua população. Muitos morreram, muitos foram assassinados, e muitas doenças acabaram gerando a morte de muitas pessoas. Tá? A população Waimiri-Atuari foi reduzida muito mesmo, para cerca de 25% do seu total.
ou seja, entrou num processo de perigo de extinção. Muita gente da minha família trabalhou na época na construção da hidrelétrica. Eu posso dizer assim que, cara, porque quando eu falo assim que eu lembro dos índios sendo mortos, né, e tudo aquela questão que eu te falei de botar o fio, aí vinha um índio ser eletrocutado, aí vem o segundo, vem o terceiro, de morrer 12, 15 índios de uma vez só. É surreal de estar falando isso, mas aconteceu de verdade, foram dizimados. O vovô deixou de ser chefe da segurança porque ele era uma pessoa boa. Que me causou espanto, porque geralmente quando você é uma pessoa boa, você permanece no seu trabalho, né? Ele falou que o vovô não queria matar, que tinha que matar índio, tinha que matar gente. Inclusive trouxe capataz de outro estado que era para fazer. Uma coisa interessante que ele falou que se algum dia o Atumã secasse, ia ter mais esqueleto dentro do rio do que no cemitério de Figueiredo. Então isso para mim foi uma mensagem bem clara, né? Então, ele ainda falou como é que era, matava, furava a barriga, amarrava a pedra no pescoço e outra no pé e jogava no rio. É uma história muito triste. Você imaginar que pessoas foram mortas. E assim, imagina, se hoje a gente ainda é considerado estar num local distante, imagina há 40 anos, né? Como é que... E essas pessoas que nunca voltaram para sua casa e ninguém teve notícia. E talvez esteja aí. Na medida em que a gente é de uma ou de outra classe social, essas opiniões acerca da questão de Baubina acabam aparecendo. Olha, na época quando em 76 eu ainda estava no centro de operação e a gente vinha para cá, e também nativa na polícia na época, da Rádio Patrulha e depois foi para o bombeiro, que eu trabalhava, passei a passar no bombeiro, e vi o pessoal da rodoviária vir para ir para a BR, fazer guarnição e tal. Então veja bem, na época o que estavam fazendo essa parte da estrada foi morto um índio. Foi morto índio por quê? Porque eles também atacavam na época os operários, que eram do batalhão de engenharia. Relaxa que o documentário ainda não acabou. O negócio é que agora a gente faz um pequeno intervalo, mas volta já já com mais um episódio de Conexão Universitária. Fica aí que a gente já volta. E estamos de volta com o programa Conexão Universitária, que nessa edição está exibindo o documentário Vidas Submersas, da jornalista Emily de Souza. Agora, antes de a gente prosseguir com as perguntas para a Emily, a gente vai voltar com a exibição do documentário de onde parou, quando uma estrada de 25 km foi aberta em plena selva amazônica. Para melhorar o rendimento a potência firme da usina. Os planos são de abrir um canal de 25 quilômetros em plena selva amazônica, numa obra cara e de resultados duvidosos. Um dos maiores especialistas em energia do Brasil, o físico José Goldenberg, reitor da Universidade de São Paulo, aponta uma solução para este enorme problema que é Baubina. É uma perda maior terminar uma usina que ainda vai custar centenas de milhões de dólares e que provavelmente nunca vai funcionar direito. É a mesma situação que ocorre com os reatores de Angra dos Reis. Uma grande quantidade de dinheiro já foi gasta em Angra dos Reis. E o argumento que é usado sempre para terminar a Angra dos Reis é que se não terminar vai se perder o dinheiro que se colocou lá. O risco que se corre com esse argumento é que a gente vai investir mais dinheiro e em lugar de perder um pouco agora, vai perder mais daqui a 5 a 10 anos. Agora, como desfazer isso da mentalidade da população? Isso começou a ser desfeito na década de 90, nos anos 2000, com o governo progressista que nós tivemos. Mas a mídia em si ainda precisa dar maior visibilidade à questão de que Baubina foi um erro para que a gente não reproduza o erro. A reação provocada pela água de Baubina promete ser implacável com os equipamentos da hidrelétrica e afetará de forma irremediável a vida daqueles que moram às margens do rio. Para tentar solucionar o problema, a Eletronorte, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, tratou de perfurar poços para os moradores ribeirinhos. Quando o lago estiver cheio, a água que verte da barragem não poderá ser utilizada. Será uma água proibida até para os peixes e tartarugas viverem. Antes da abertura, porque quando soltassem, né, a água que estava lá,
ia transformar essa água numa água, né, suja, enfim, né, todo esse processo que a gente falou de morte e tudo. Então eles entendiam que dentro do planejamento tinha que ter a construção de um poço artesiano para que a população tivesse água potável. Legal, a empresa, a construtora da época, que era Andrade Gutierrez, construiu poços artesianos em diversas propriedades, só que uma questão, o poço artesiano está aqui, se tu quiser filmar onde está a altura do rio, né? E na altura do Tucumanzeiro, acima da Cachorra é onde foi a água. Então esse poço aqui ficou submerso também. Então não serviu de nada no final das contas. Continuamos sem água potável na época do mesmo jeito. Quando se reuniu o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que foram orientados a manter atividade na obra, se dividiu entre Vilas Uaimiri e Vilas Atruari. É isso que você está falando. Então, na Vila de Balbina, foi feita uma segregação econômica, tá, na própria vila. Então, isso mostra o quanto era questionável, era controverso, era ambíguo o trabalho feito pelos governos militares, sobretudo o último, né, de Figueiredo, General Figueiredo, no que tange a Balbina, ou seja, segregava, na própria Vila de Balbina, segregava os trabalhadores, de quem ganhava mais e quem ganhava menos. Isso, no imaginário da população, foi um peso simbólico essencial, porque a própria população já entendia que havia pessoas de maior ou de menor valor. Não, nada, não tinha luz, aqui não tinha luz, não. Agora que falta luz. E a luz, quando se apaga a luz, faltou, né? Mas aquele tempo era no escuro mesmo. Se não tivesse um fósforo, não tinha. Como a gente não tem uma manutenção preventiva das redes, né? Agora, pleno 2023, começaram a trocar uns postes, algumas fiações que já tinham 40 anos. A gente, mesmo morando na beira da hidrelétrica, a gente passa perrengue com relação à falta de energia. Isso aqui é da vela que a gente estava há 4 dias sem energia. Voltou meia fase de energia, que a gente conseguia acessar a internet, alguma coisa ou outra, mas no geral não tem energia. Então é como se não tivesse energia, porque tu não tem uma energia que dê para tu ligar a bomba. Tá ali minha louça toda suja, que não tinha energia para puxar, né, a bomba, puxar água, e aí a gente fica limitado para tomar banho, né, para lavar louça, e o principal, que é a geladeira. As coitadas ali, mas minha carne chega a estar com um cheirinho ali estranho, a gente está com limão aqui para dar uma lavada, mas essa é a realidade daqui do Ramal da Morena. Quando a gente deixa de falar da nossa história, quando a gente deixa de comentar os processos de constituição histórica da sociedade, a gente acaba gerando um problema para as novas gerações, que é o seu caso, que é os casos das pessoas nascidas a partir dos anos 2000. A gente tem tentado retomar isso com a justiça de transição. Bom, a única coisa que a gente teve que pode dizer que a história seria preservada foi um museu muito bonito, por sinal, que utilizou a arte, aqueles cavacos, né, que ficava na Vila de Balbina. Você tinha animais empalhados, você tinha casco de canoa feita de um tronco inteiro, mas nem existe mais o local, já desabou. Eu não vejo nenhuma preservação da história do Jaime Atruari, sinceramente. O que foi prometido que teria, não foram apagados historicamente, porque se fosse para manter viva a história, acho que nesse museu tinha que estar a parte que eles morreram, que eles foram assassinados, né, que eles foram expulsos da sua terra, que quando foi avisado para eles, que tinha que desocupar, eles, não, a gente vai lutar, não, mas não tem nada que vocês possam fazer. Que eles ainda falam, né, não, a gente vai lá e para a construção, já estava feita, então ia parar o quê? Tem um momento em que eles já tinham gastado mais dinheiro do que o previsto, aí eles começam a tentar pedir recurso, e aí eles falam que já tinham dado até ali, faltava pouco para terminar, então era melhor terminar. Eu achava, na minha opinião, era melhor ter parado, né? Mas Figueiredo era para ter vindo inaugurar, o presidente Figueiredo era para ter vindo inaugurar, se recusou a vir porque ele já sabia que, né, tinha dado errado, que ia ser um fracasso, que era um fiasco essa hidrelétrica, ele já tinha tido notícia disso, e a homenagem do nome dele de presidente Figueiredo, ele pediu para retirar, e aí nos inventaram uma história de que é uma homenagem
Terreiro-Aranha, Figueiredo Terreiro-Aranha, né? Mas a gente sabe que é mentira. Uma grande região será inundada sem consulta aos moradores e sem que se saiba os prejuízos que a obra irá trazer à natureza e à população. Isto ocorreu em Balbina, uma usina que o próprio governador do Amazonas, Amazonino Mendes, classifica de um erro irreparável. Assim, geralmente eles abrem, eles controlam, sobem em torno de 3 metros, assim. E final de semana, no domingo, desce pra... Fica nesse nível aqui, entendeu? Esse nível seco. Agora tem época que eles soltam bastante água e chega a alagar até o ramal. O ramal fica com difícil acesso. E aí nós temos que vir de lancha até nossas propriedades aqui no sítio. Eu já cheguei a repetir um ano por causa do nível da água. Não tinha como se transportar até as escolas, e aí acabei perdendo um ano de ensino. Quando foi liberado para começar a encher, né, a barragem, o processo foi acontecendo, só que havia floresta, né, tinha toda uma cadeia de vida que tinha nessa área e elas foram alagadas. Então hoje, quando a gente pensa em todas as mortes que foram causadas de plantas, de animais, aí você vê o que representa as vidas submersas. E agora, com o final da exibição do documentário, a gente volta com a nossa rodada de perguntas com a Emily de Souza. Emily, tu que roteirizou, dirigiu, produziu o documentário. A gente começou o programa falando um pouco sobre as tuas memórias que levaram à idealização do programa. Mas eu queria saber com detalhes quando foi que a chavinha virou na tua cabeça que tu pensou, poxa, isso aqui dá pra render um material documental, dá pra fazer uma coisa bem detalhada. Na realidade, eu não tinha ideia que eu iria fazer esse documentário em algum momento, né? Então, em uma aula da FAMetro, eu tive aula com a professora Liege Albuquerque, né? E chegou um momento em que eu comentei, né, sobre a história da minha família lá, que teve essa questão da construção da hidrelétrica, mas só muito tempo depois eles tiveram acesso à eletricidade, né, com Luz para Todos, que começou a atender em 2014. Então, eu comecei a contar alguns detalhes. Por exemplo, meu avô trabalhou em várias construções, né? Muitas das construções que a gente tem em Manaus hoje pertencem a Andrade Gutierrez, né? Que foi um local que meu avô trabalhou por muitos anos. Então, ele construiu muitas das pontes que a gente conhece aqui em Manaus, muitas das estradas, muitos locais, assim, que realmente ele trabalhou quando ele veio do Nordeste para cá. E eu tinha comentado sobre essas histórias, né? Sobre o prejuízo ecológico que causou lá. Eu cheguei a comentar sobre a cacaia, né, que é um espaço onde as árvores morreram, né, onde inundou diversas espécies e as espécies nativas dali morreram e se tornou um grande paliteiro, né. Então aquilo ali virou um ponto turístico, né, e a gente sabe que esse ponto turístico é um local negativo, né, um ponto turístico onde as pessoas vão para ver o que um planejamento ruim, o que uma construção mal planejada, como foi da época dos militares, que eles só iam construindo, o que causou ali, entendeu? Causou a morte de diversas espécies, além de ao redor da cacaia, né, ao redor dos paliteiros, terem as reservas indígenas, né, do povo Aimiri-Atroari. Então, quando eu comentei isso, a professora achou uma história fantástica, porque ela ainda não tinha escutado, né, por essa ótica, de alguém que viveu ali, porque a gente teve pouco acesso, a gente tinha pouco acesso à saúde, a gente tinha pouco acesso a realmente tudo. Então a gente vivia de forma muito simples, né, com os meus avós lá. A gente tinha ali a agricultura familiar e tudo mais. Meu avô criava gado, então depois da aposentadoria eles viveram ali, mas nunca foi um local assim com estrada asfaltada, com atendimento de saúde de qualidade e muito menos com energia barata, que era o que era para a hidroelétrica pelo menos garantir, né? Então, depois de grande, já estudando numa escola federal, foi quando eu percebi que aquilo dali, na verdade, não era uma ajuda para as pessoas dali, né? A hidroelétrica, na verdade, tinha sido
um malefício, de certa forma, porque tinha prejudicado diversos povos nativos. Foi quando eu aprendi na escola e eu percebi que durante muitos anos, mesmo morando ali às margens da hidrelétrica, depois de ter morado muito tempo na sede de Figueiredo, eu não sabia dessa história. Os meus pais não sabiam dessa proporção, né, que a gente sabe que os cientistas dizem, né? Então as pessoas sentiam, mas elas não tinham esse poder de racionalizar. E foi quando eu pensei no documentário que ele poderia, né, a professora Liege sugeriu. O meu avô já tem 89 anos, então ela falou bem assim que as pessoas se vão, né, que as memórias elas vão. E tudo que eu sabia assim do que tinha acontecido mesmo, dos peixes mortos, das espécies mortas e tudo mais, dos alagamentos nas estradas, quem contava era o meu avô, né? Então ela falou bem assim, eu acho uma ótima ideia que você grave o seu avô falando sobre esse momento, que você fale com ele, porque ele é uma fonte viva, entendeu? Ele tem 89 anos, na época ele tinha 87, quando eu falei isso, e ela falou bem assim, uma hora ele vai morrer, entendeu? É evidente, porque é o ciclo da vida, e fora que as pessoas vão perdendo a memória também, né? Meu avô já estava começando a ficar esquecido e tudo mais, e ela falou assim, eu acho que você poderia fazer o seu futuro TCC sobre esse tema. E foi na aula dela que eu pensei, cara, realmente seria um tema ideal, porque o último documentário detalhado da hidrelétrica foi há mais de 10 anos atrás, né? Foi antes nos anos 2000, mais ou menos. E não tinha mais o depois, né, de tudo isso. E na época era só um aviso, isso aí vai dar errado, entendeu? Mas não tinha o depois, que agora a gente já sabe tudo o que aconteceu. E na época que eu fui gravar o documentário, meu avô, ele ainda tinha uma memória boa. Ele lembrava de mim, né, lógico, ele lembrava das situações, ele contou as histórias, e eu gravei assim muito antes de começar o meu TCC de fato, porque a professora sugeriu, né, e eu gravei aquilo e botei no Drive e deixei lá armazenado. Hoje, por exemplo, meu avô não nos reconhece mais, né, o meu avô não tem mais essas memórias que ele tinha sobre essa época, ele já mistura as histórias. E eu acho que o que ficou dele, das últimas memórias dele lúcido, foi aquilo mesmo, porque eu acho que umas 2 semanas depois ele começou realmente a perder a memória efetivamente. E o meu avô tá vivo, né, mas eu sinto assim que eu já o perdi, entendeu? Que foi a última vez que eu realmente vi contato com o meu avô, e ele lembrava de tudo, ele contava tudo, então cronologicamente, inclusive, ele pegou os documentos dele, ele mostrou a carteira de trabalho dele, com a assinatura da Andrade Gutierrez, com a assinatura das questões da hidroelétrica. Então, tipo assim, foi o último contato mesmo dele, né? Pra meio que eternizar aquilo. Foi uma forma que a professora falou assim, você pode eternizar a história da sua família e, ao mesmo tempo, contar para as pessoas o porquê construções assim, sem um manejamento florestal, sem uma questão realmente pensada no meio ambiente, vão dar errado. A gente fala muito, por exemplo, da BR-319 agora, entendeu? E na época os militares só podiam construir de qualquer jeito. A gente não tinha essas regras ambientais, Ministério do Meio Ambiente, da forma que a gente tem hoje. E gravar isso foi uma das formas de mostrar que às vezes a gente está tão à vontade para fazer o progresso e esse progresso não chega, entendeu? Porque tudo que a hidrelétrica prometeu, eles cumpriram muito pouco. Hoje a hidrelétrica não supre nem 15% da energia que Manaus precisa. Então foi ali que, a partir do meu senso crítico que eu adquiri ao longo da vida, que eu pude contar essa história pela ótica dos meus avós, pelas óticas das pessoas que moravam ali ao redor, né, nas margens da barragem. E também a versão positiva, né, e a negativa, porque é claro que lá tem muita gente também que conseguiu emprego, conseguiu uma casa graças à hidroelétrica. E é isso, depois dessa exibição de um documentário tão bem feito, tão relevante e importante de ser discutido, a gente vai finalizando mais uma edição do Conexão Universitária. Claro, Emily, se tu quiser falar mais alguma coisa pro público, divulgar tuas redes sociais, etc., à vontade. Nas minhas redes sociais, normalmente eu realmente vivo a minha vida pessoal, né? Então, as minhas redes sociais é Emily SBZ, mas lá eu realmente posto somente as coisas mais pessoais e eu divulgo algumas coisas, algumas matérias que eu faço pelo Acrítica e algumas coisas relacionadas ao documentário, alguns prêmios também, mas é mais assim, menos frequente, né, digamos. Mas pelo YouTube eu consigo colocar algumas produções que eu faço. Perfeito, então. É isso aí, a gente vai ficando por aqui hoje, mas não se preocupem porque a gente se vê numa próxima, claro, que com mais novidades para vocês que nos acompanham. Tamo junto, tchau, tchau.